Boa noite, meu povo lindo! A paz do Senhor Jesus para você que está aí nos assistindo. Eu já estava com saudade de vocês. Uma semana que a gente não faz essa live, parece que é uma eternidade, né? Mas nós voltamos para a glória de Deus. Estamos aqui mais uma noite especial, trazendo também uma pessoa que é mega especial para mim. E eu tenho certeza que com essa história linda que nós vamos ouvir nessa noite, você vai ser edificado para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Então, eu tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês a diaconisa Noélia, essa moça bonita que está aqui do meu lado, que vai contar um pouquinho do testemunho dela, mais uma história de fé para poder trazer ânimo e disposição para a nossa vida. Amém? Diaconisa Noélia, se apresenta para esse povo aí, fala o que você sentiu no seu coração, se sinta à vontade, que aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus, então deixa ele te usar. A paz do Senhor a todos que estão aí do outro lado dessa telinha, assistindo mais um episódio do podcast, episódio Amém. 21. E aqui estou para falar um pouquinho da minha vida, para falar um pouquinho da minha superação, Glória a Deus. para falar um pouquinho do que eu passei. E eu tenho certeza absoluta que vai edificar muitas vidas, porque história de superação sempre edifica vidas, né? E eu tenho certeza que você que está aí assistindo vai ser edificado em nome de Jesus. Eita glória. No, me fala uma coisa, quantos anos de evangelho? Eu aceitei Jesus em 2008. 2008. 2008, nós estamos em 2024, sou meio ruim de conta, mas eu acho que dá 18 anos, né? Não sei. Bem, 2008 para 2028. Quase 20 anos de evangelho. E nesses quase 20 anos de evangelho não foi sempre um mar de rosas, como nós sabemos, né? Porque a dúvida do povo que nos assiste não é sempre essa. Vê a gente lá bonitinha, lindinha, mas não sabe o que passa por detrás dos bastidores, né? E quando você aceitou Jesus, você era muito nova ainda, né? Sim. Você conheceu Jesus através de quem? Alguém te apresentou? Foi sozinha? Conta pra gente um pouquinho da tua história. Eu vim de berço católico, né? Desde que quando eu sou baiana, né? Glória. E antes de vir para São Paulo, por ser de berço católico, pai, mãe, e meus pais sempre tinham uma vida direcionada na igreja, sempre foram líderes também de grupos. Então, eu e meus irmãos, nós crescemos na igreja católica. E tudo que você possa imaginar dentro da igreja católica, eu vivi, todos, como muitos sabem, fazer a primeira comunhão, né, o batismo, né, aí veio o crisma, e todos esses processos eu cresci fazendo, né, e participei muito de grupo de jovens, né, criança, jovem, que vai crescendo, né, ali dentro, e grupos jovens, fiz muito coral, muito jogral, já cantava, já fazia peças teatrais, porque é encenação do nascimento de Jesus, essas coisas todas, eu sempre estive presente. Glória a Deus. Sempre Já tá no sangue, então, já, isso, né? Já estava no sangue. Mas curioso que uma determinada fase da minha vida, quando eu tinha mais ou menos meus 15, 16 anos, eu fui sentindo algo diferente na igreja católica. Aquela alegria de estar lá dentro, eu não tinha mais. E eu não entendia aquilo. E eu falava, gente, mas eu praticamente nasci aqui dentro. E por que eu estou sentindo isso agora, né? De não mais querer estar aqui. E como todos sabem, a igreja católica, eles têm muita adoração por imagens, né? E aquilo foi me incomodando muito. Me incomodando demais, ao ponto de eu chegar para minha mãe e falar que eu não queria mais frequentar a igreja católica, ela também não sabia mais o porquê, mas como eu estava numa fase de adolescência, que também a gente não... tem hora que quer ir para a igreja, tem hora que não quer, Verdade. Então eu entendia e eu só achava que não era mais para mim estar indo, né? Então comecei a não mais frequentar mais com tanta veracidade como eu era antes. E aí foi quando, de fato, quando eu fui para o ensino médio, eu estava fazendo meus 17 anos, terminando o ensino médio, eu conheci uma amizade diferente, que eu mudei de colégio, um pessoal da Igreja Batista,
lá mesmo, de dentro da minha cidade, né? Lá na Bahia? Lá na Bahia. E aí eu conheci um pessoal da Igreja Batista nesse colégio, e aí eu senti curiosidade de frequentar a Igreja Batista lá da cidade, que até então eu só conhecia igrejas católicas, eu não conhecia igreja de outro ministério, né? Só catolicismo mesmo. E aí eu gostei demais, me apaixonei por aquilo e falei para minha mãe que eu queria estar frequentando a igreja, mas daquele jeito, uma hora a gente ia, outra hora não ia, porque Bahia, você sabe, né? Muita festa. Muita festa, e isso acabava que tirando você do foco também, né? Mas eu posso dizer que eu já conheci Jesus desde o ventre, né? A partir da igreja católica. Entendi. Quando eu tive mais ou menos uma faixa de 15 para 16 anos, eu senti uma necessidade muito grande de não mais estar ali, por conta mesmo da imagem, aquilo foi me entristecendo. E aí eu não soube lidar com isso, eu queria entender por quê. E já é o próprio Senhor te preparando, né, para algo, não tinha ninguém né? para me explicar, né? Porque até então a minha mãe e a minha família não ia saber me explicar isso, né? Porque eu não estava mais querendo estar ali adorando aquela imagem. Então foi um período de muita confusão na minha mente, né? Na minha cabeça. Mas é porque Deus já estava no controle de tudo, né? E quando eu fui para a Igreja Batista, com essas minhas novas amizades, eu vi que na Igreja Batista não tinha nada de imagem, né? Adorava somente ao nosso Senhor. Era tudo completamente diferente. E eu gostei daquilo. Aquilo eu me identifiquei, né? E aí começou assim. Com 17 anos eu conheci a Igreja Batista, né? Deixei de frequentar a Igreja Católica. E quando eu fiz 21 anos, mais ou menos, eu vim morar em São Paulo. Eu quis vir para cá, porque minha irmã já morava aqui, já era casada. E eu tinha uma curiosidade imensa de saber como que era São Paulo, conhecer São Paulo, né? E aí vim para cá, para São Paulo, e aqui estou até hoje. Vou sempre na Bahia passear. Que, claro que no primeiro, segundo ano que eu estava aqui, me dava muita saudade de lá, né? E voltei, fiquei... Você veio para cá para ficar com a sua irmã? Sim. Então ela que te deu o suporte, o apoio todo, né? Porque ela estava aqui muito sozinha. Nós somos uma família de 6 mulheres. Uau! E ela muito sozinha aqui, né? E ela sempre falava, eu queria que um de vocês viesse morar um tempo comigo. E como eu sempre fui muito viajada, muito para frente desde sempre, isso para mim não era nenhuma dificuldade, não era uma dificuldade. Então, eu falei, eu quero ir. Falei para minha mãe, eu quero ir, eu quero conhecer São Paulo, eu vou morar com a Rony um tempo. Você vai, você tem vontade? Vou. E aí vim, de fato, fiquei um ano aqui com ela e a gente voltou para lá para passear, depois eu voltei com ela de novo. Depois eu quis voltar para lá para ficar um tempo lá de novo. E aí foi quando verdadeiramente eu falei, não, eu não sei porquê, mas eu quero morar em São Paulo. Você já tinha sua profissão quando você veio para cá, para São Paulo? Porque você é cabeleireira hoje, né? Sim. Não, eu nunca soube o que era trabalhar, né? Meu pai sempre teve o seu próprio comércio, né? Sempre deu de tudo pra gente, ainda que a família fosse grande, né? Claro que tinha um pouco de dificuldade, mas ele nunca deixou faltar nada, porque meu pai ele sempre foi dono do seu próprio negócio. Meu pai era um dos marceneiros mais bem cotados das cidades, né? Então, assim, todas nós, né? A gente não soube o que era trabalhar até então ficar de maior mesmo, terminar o colégio. Meu pai sempre falava, primeiro estudo, depois trabalho. E aí eu vim descobrir o que era trabalhar, bater cartão, levantar cedo, isso e aquilo dentro da cidade de São Paulo. E aí foi quando a minha irmã falou, vamos trabalhar. Ela trabalhava numa empresa e ela falou assim, você quer trabalhar na mesma empresa que eu te arrumo um serviço lá. E aí ela me conseguiu mesmo um serviço. Só que eu tinha uma vontade muito grande de me profissionalizar na área de cabelo, desde a Bahia, desde criança mesmo. E aí eu trabalhei realmente um tempo nessa empresa com a minha irmã, justamente para ter a condição, né, de pagar um curso de cabelo e fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Tá tudo certo, graças a Deus. E aí você se formou e hoje é uma ótima cabeleireira. E me deu esse grande suporte também. Então foi ela que te ajudou. Sim. Nessa profissão Quando que você exerce. Eu fiquei pouco tempo mesmo na empresa, porque eu falava assim para ela, eu quero fazer curso, aí minha irmã, trabalho um tempo para você pagar tudo, para você comprar tudo, não precisar de nada para o pai, nem para a mãe e tal. Isso aí, então tá bom. Aí eu fiquei um período dentro da empresa,
para justamente pagar o curso, porque eu queria mesmo era ser cabeleireira. Que legal. E aí deu tudo certo, até então, só até hoje cabeleireira, eu já tenho 20 anos de profissão Eita, dentro da glória. área de cabelo. Claro que os primeiros anos é bem difícil, né? Trabalhei muito em salões e centro de Guarulhos, no Presidente Dutra. Depois eu fui fazendo a minha clientela, e aí veio, né? Meu primeiro salão, minhas primeiras clientes. E tô até hoje na profissão, graças a Deus. Então, na profissão, você está 100% realizada hoje. Sim, Graças a na Deus. profissão, sim. E me conta um pouquinho agora de você, assim. Você veio para cá e você fez o seu curso, aí tem a sua profissão, conheceu seu marido aqui, porque hoje você é casada, né, com um homem bonito, mas é marido dela, viu? E aí você conheceu o Reginaldo. Sim, Conta um pouquinho da tua experiência. sim, passei um bom período aqui em São Paulo, como você mesmo falou, estudando na área também de cabelo. E foi no decorrer desse tempo, né, da área de cabelo, que eu vinha conhecer, primeiramente eu conheci a irmã do Reginaldo, né? Fizemos amizade. E aí, com isso, a gente... Ela era sua cliente? Ou não? Foi conhecimento de cliente sempre manda cliente, né? Cliente manda uma amiga cliente, que depois se torna uma cliente. E ela se tornou, de fato, uma amiga, né? Não tinha muito costume de fazer cabelo, mas se tornou mais uma amiga do que uma cliente. E aí, frequentando a casa dela e tudo, fim de semana, eu já em São Paulo há algum tempo sem namorar, você sabe, né? São Paulo é muito... Aqui é tudo muito reservado, né? As pessoas se reúnem mesmo em família, né? Não tem muito de você estar saindo assim, pra balada, essas coisas. E desde sempre eu também nunca fui muito de frequentar. E aí, através dela, a Renata, eu conheci o Reginaldo, que hoje é meu esposo. Ele fala que foi amor à primeira vista, né? Eu já não, eu sou bem sincera, né? Porque você sabe, né? Não sabia se era ele ou não. A gente começou primeiro ali com a paquerinha, depois começamos a namorar. Ele já tinha uma namorada já há algum tempo, namorava sério. Quando ele te conheceu, ele estava namorando? Quase que noivo. Mentira, sério? Quase que noivo. E aí, quando ele me conheceu, imediatamente ele falou assim, não, eu quero... Aí ele terminou com a outra? Sim, terminou. E começou a dar em cima de você? Sim. Queria ficar comigo. Eu era solteira, né? Assim, já estava um tempo em São Paulo. Não conhecia, como eu te falei, a gente não tinha esse hábito. Com aquela cara de tímido, ele fez isso, foi? Terminou, com aquela cara de tímido. O Reginaldo é um fofo, ele é bem tímido. Então, às vezes a gente fica assim, meu Deus, caramba, ele fez isso. É porque assim, essas pessoas mais fechadas, mais tímidas, elas têm assim, eu sempre falo, eles sabem o que querem, né? Eles não gostam de ficar, namora aqui, namora ali, eles querem uma pessoa. Queria alguém pra casar. Isso, pra ficar firme também. Ele já tinha uma namorada firme, né? Então, ele, como ele fala até hoje, que foi amor à primeira vista. Não dava pra continuar. Não dava, né? E nessa época você já... Porque assim, depois que você aceitou Jesus, você permaneceu até o dia de hoje? Ou você teve um período que ficou afastada dos caminhos do Senhor? Não. Desde que você conheceu, você foi fiel e tá até hoje. Então, nessa época que ele terminou com a namorada para poder ficar com você... A gente foi se conhecer melhor. Você estava já na igreja. Ele não. Ele não. Apesar que a mãe dele, a família dele... É toda evangélica. A mãe dele, na verdade, assim, eu não conhecia a vida espiritual que fala, né? Da família dele, né? Hoje, sim, elas são todas da congregação. Naquela época, não tinha muito, assim, de frequentar a igreja, né? Então, o Reginaldo perdeu o pai muito cedo, né? O pai dele morreu, ele tinha, se eu não me falha a memória, 13 para 14 anos, né? Então, ele era uma pessoa que ajudava muito a mãe a terminar de criar os irmãos, né? Quando o pai dele faleceu, eles eram tudo muito miudinhos, né? O Reginaldo a mãe do Reginaldo tinha uma bebê de colo, né? Que é a Fabiana, que é a mais nova. Então, eles passaram por um período muito difícil. Quando eu conheci o Reginaldo, ele já tinha passado por esse período, claro, difícil e tal, né? Não cheguei a conhecer meu sogro, né? Mas pelo tudo que eu conheci da família na época, assim que eu comecei a namorar o Reginaldo, eles sofreram muito, né? Uma
fase muito difícil. Mas eles não eram cristãos, eles não frequentavam a igreja, assim. Nós temos para a igreja. Porque quem frequenta a igreja tem seu dia certo, né? Da semana, fim de semana. Mas ele não tinha esse hábito, né? Ele não tinha esse hábito. Mas eu já conhecia Jesus e eu ia pedir também, ainda uma vez sim, uma vez não. Não estava totalmente firme, né? Não. Era um pé lá e outro cá. Sim, eu sabia, já conhecia, né, a Cristo, mas eu não tinha nenhum compromisso na obra. Não tinha nenhum compromisso. E geralmente o que a gente costuma perceber é que assim, quando você tá num pé lá e outro cá, você não tem ainda aquela... Como é que eu vou dizer a palavra certa para isso? Quando você não tá muito firme nos caminhos do Senhor, parece que o inimigo, ele fica acomodado, ele não cutuca, né? Ele não tenta nada, porque você tá lá e tá cá, você não tá firme, né? A gente costuma dizer que quando a gente verdadeiramente toma uma decisão e fala, não, agora eu vou seguir os caminhos do Senhor, tô em todos os cultos, tô ali para trabalhar, para fazer o que for necessário para glorificar o nome do Senhor, é aí que ele começa a vir com as ciladas dele, né? Com as armadilhas para tentar nos tirar da presença e da posição. Então, até então, sua vida tava tudo mil maravilhas, né? Trabalho maravilhoso, conhecendo um amor, tudo. E quando você decidiu, falou, não, agora eu vou viver para Cristo, aí começou a dar uma apertadinha? Aí sim, aí foi quando eu verdadeiramente comecei a frequentar a igreja do pastor José Valença, da missionária Sineli, né? E conheci eles através de uma missionária que frequentava meu salão. E aí... ali você decidiu pôr a mão na obra. Me apaixonei verdadeiramente pela obra. Aceitei a Jesus em um fim de semana na igreja, sem o Reginaldo estar. Aceitei assim, verdadeiramente levantei a mão dentro de uma casa, de uma congregação mesmo, para firmar, né? E quando eu cheguei em casa, eu falei pro Reginaldo que realmente era o que eu queria. E aí ele aceitou, porque ele também não era um homem de sair, de farra, de amigo, de bebedeira. Reginaldo sempre foi muito tranquilo. E aí a gente se viu numa fase da nossa vida de servir mesmo a Jesus. Então eu aceitei a Jesus num fim de semana na igreja e levei ele no outro fim de semana, e no outro fim de semana ele também aceitou. Oh, glória. E aí a gente caminha junto até hoje. Que bem. A diferença assim entre eu e ele de ter aceitado a Jesus verdadeiramente é só de uma semana. Ai, que bom. E eu acredito que ele não aceitou no mesmo dia que eu, porque ele não foi, né? Porque eu acredito que se ele tivesse ido, ele também teria ido. Não tem como não aceitar Jesus, né? Quando a gente verdadeiramente conhece. Eu sempre falo, né, que eu aceitaria 1000 vezes se fosse preciso. Sim. Né? 1000 vezes, porque sempre as igrejas fazem o apelo, né? E toda vez que faz, eu dentro de mim grita, né? Nossa, eu aceitaria 1000 vezes se fosse preciso. Glória a Deus. Se me chamasse de novo, aceito de novo. Glória a Deus. É muito bom, porque servir a Jesus é maravilhoso. É sobrenatural mesmo. Tem, é claro, igual você falou, né? Aí o inimigo realmente quer sambar dentro do seu relacionamento, da sua vida. Ele quer realmente ver se você está firme, se você é isso mesmo que você deseja. E aí são as armadilhas, né? Que a gente precisa estar em vigilância, né? Estar em vigilância. Para não perder a nossa comunhão com o Senhor. Verdade. Mas eu passei por um período que eu deixei realmente, de fato. E agora, e assim, a gente costuma passar por diversas situações, mas eu tenho certeza que todos nós temos uma que verdadeiramente marca a nossa vida, né? E o motivo de eu ter trazido você para cá foi exatamente isso, para que você possa compartilhar um pouquinho daquilo que você mais sentiu, assim, estando na presença de Deus, mas que você tinha todos os motivos para abandonar tudo, jogar tudo pro alto, mas não, eu vou passar, eu vou superar, mesmo com toda essa dificuldade, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aí eu queria que você compartilhasse, porque tudo não dá para passar. Sim. É óbvio que dentro de profissionalismo, né, casamento, teve várias situações, mas eu queria que você trouxesse uma específica para esse povo lindo que está nos assistindo aí, para eles poderem ver o poder que Deus tem sobre a vida de um crente que ama e que decide verdadeiramente servir Ele em espírito e em verdade.
Então, aí em 2010 nós nos casamos, de fato, a gente resolveu regular, deixar tudo bonitinho, né? Porque uma vez que você começa a servir a Jesus, você quer estar toda bonitinha para servir a Jesus e tudo, e a gente morava junto, né? E a gente queria realmente casar e Deus preparou tudo, foi um casamento muito bonito e tudo. E em 2010, depois que nós nos casamos, nessa época eu estava com meu salão e tudo, né? Tava tudo indo muito bem, como você falou, maravilhoso, casado de novo, né? E salão bombando, ele trabalhando muito, eu também. E certo dia da minha vida, eu acordei e vi que tinha algo diferente no meu corpo, né? E eu não entendia, mas o quê? De repente eu olhei para minhas pernas e vi ela cheia de pintinhas vermelhas, né? Eu falei, gente, mas será que um pernilongo me picou? Estou alérgica a algum bicho? Não, isso. Mas aquilo não me afetou, né? Até então, tranquilo. Mas isso foi se agravando, né? Não era só picadas de pernilongo, né? Assim, não era uma alergia como eu imaginava que fosse. E isso foi me deixando mais preocupada, né? Porque além de estar ficando mais vermelha, aquelas manchas aumentavam mais e coçava muito. E não era só em uma perna, era nas duas pernas. E aí eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo, porque você imagina, você trabalhando, você tá ali, e algo, uma parte do seu corpo coçar, né? Muitas das vezes eu parava de trabalhar, ia até o banheiro, pedia licença para minha cliente, chegava no banheiro e coçava a minha perna, e coçava aquilo que eu não estava entendendo. E aí foi quando eu cheguei no Reginaldo e falei assim, tá acontecendo alguma coisa, isso não é uma alergia, eu acho que é algo muito mais sério. E que eu preciso ver o que está acontecendo. Nessa época eu não tinha plano de saúde, nada. E ele falou assim, vamos ver, vamos marcar um particular, né? Para ver o que é. Até então você vai, e ali o dia a dia vai passando, e eu consegui marcar um médico, e como eu falei, médico às vezes te empurra, te manda, faz um exame, e aquele ali não é especialista naquela área, e não te dá um diagnóstico, não sabe te dizer do que é. Muita dermatologista, fui em dermatologista falar que era mesmo um problema de pele, vamos tratar com tratamento de pele. Como se fosse uma alergia. Você entendeu? Uhum. E aí você sabe que o tempo vai passando, os dias caminhava normal. E eu trabalhava, ainda que naquela situação trabalhava. E só que chegou um momento em que aquelas manchas vermelhas começaram a se abrir, né? E aí começaram a fazer feridas profundas, sabe? Feridas que ao mesmo tempo que doía, coçavam muito, né? Gente, olha, você falava, do que você tem trauma na sua vida? Eu tenho um trauma de coceira. É porque eu passei um momento muito difícil. Você sabe, é muito difícil você ter uma coceira em um determinado local e você não poder coçar. Isso eu falava que era um martírio, assim, era uma coisa assim. Porque como que você coça? Como que você para aquilo, né? Então eu ficava assim com o meu dedo, com essa parte aqui para não machucar, com a unha ao redor da ferida, né? Para aliviar um pouco. Só que a coceira era dentro do ferimento. Outra hora eu fazia, o que eu fazia para aliviar? Eu pegava um balde de água bem gelada e mergulhava as pernas dentro, porque o gelo, né, aliviava bastante, né? E se pudesse eu ficava 24 horas com o meu pé dentro de um balde gelado para não sentir aquela agonia, né, da coceira. E foi se agravando, missionária, foi se agravando muito, muito mesmo. E aí todas aquelas pintinhas foram abrindo feridas. Aí foi quando eu falei assim, de fato, que eu tinha que verdadeiramente procurar, né, um especialista na área. E em relação o que eu sentia na época, né, comecei a sentir que, sei lá, que Deus tinha me abandonado, né? Como assim? Eu não aceitava. A verdade é que eu não aceitava. Eu não me aceitava daquele jeito. Eu não. Como eu tô assim? Você chegou a ficar revoltada? Muito revoltada. Muito. Eu fiz um WhatsApp, coloquei todas as clientes nesse WhatsApp, né? Quando as pernas abriram mesmo feridas.
E mandei mensagem no WhatsApp falando que por um tempo indeterminado eu não ia estar podendo trabalhar. Nossa. Né? Uma pessoa que estava ali na ativa, né? No começo de tudo. No auge da tua carreira. Isso, e você ter que parar. Meu Deus. Algo ali maior do que a minha vontade de continuar, que foi a doença. É uma coisa muito triste, né? A doença, eu sempre falo. Conseguiu te parar. A doença para, gente. A doença eu sempre falo assim para quem me conhece, sabe da minha situação, que enquanto você está com uma situação que você pode sair do seu conforto para poder resolver, que você pode caminhar, que você pode você mesma ir. A pessoa não valoriza, né? Isso, é quando você pega uma enfermidade que você, de fato, te para. E coisas simples você não pode mais fazer. Aí eu digo que é uma verdadeira prova, assim, de que verdadeiramente você ama Jesus e você vai esperar nele. E foi uma fase que eu não quis Jesus. Eu não quis. Eu fiquei de mal do Espírito Santo de Deus. Porque eu não aceitava eu estar daquele jeito. Nova convertida, sabe? Por quê, né? Por quê? Por que eu? A gente sempre faz essa pergunta, né? Por que eu? Verdade. De uma família de 6 mulheres, né? Justo eu fui escolhida. E por que eu, né? A gente sempre fica assim, né? E quando eu vi que todas as minhas irmãs ali, uma vida normal, pai, todo mundo muito saudável, e com suas roupitas, né? Tudo ali, com as suas perninhas bonitinhas. E isso me revoltava ainda mais, né? Eu disse, nossa, eu fui premiada. Mas não fui premiada, né? Pro lado bom. Fui premiada por uma situação bem, bem difícil, bem triste. E isso me afastou de Jesus, de fato, né? Eu não quis saber. E aí quem pelejava por mim, assim, era a Lili, né? A missionária Lili, o pastor José Valença, porque eu congregava com eles, eu era ovelha deles. E eles tudo que eles podiam fazer para mim não ficar nesse nível de revolta com Jesus, eles faziam, né? Muita campanha, muita oração. Eu estava sempre nas orações deles. Mas eu sempre falo também, missionária, que todos podem estar ao seu redor, pedindo por você, orando por você, clamando por você. Mas tem um momento que é só você e Deus. Ninguém pode fazer por você o que você tem que fazer. Então, por mais que eles oravam e clamavam, e pediam, a igreja toda na intercessão, eu tinha que partir de mim também, né, querer que o Espírito Santo naquele momento viesse, né, entrar com a agir dele. E eu mesma travei isso, eu mesma bloqueei isso. Né? Porque você ficou sentida, magoada, achando que estava abandonada. Isso. Tantas pessoas perfeitas, justo eu que estou amando, trabalhando e fazendo, acontece isso comigo. E ainda mexer com parte estética, né? Eu sou mulher, né? Parte estética não é fácil. É difícil. É difícil, né? E mexer com a minha estética, mexer com o meu intelecto, né? Mexe com você, por você ser mulher, né? Mexe com você. E eu me senti feia, Na verdade, eu não queria nem que meu marido me visse, né? Visse as minhas pernas daquele jeito, né? Mas você quis se esconder de tudo e de todos. De todos. O máximo que eu pude fazer para me esconder, eu me escondi. Eu vivia dentro do quarto. Meu Deus. Literalmente. E durante quanto tempo ficou assim, mais de distante de todo mundo? Mais de 2 anos. Isolada? Mais de 2 anos. Porque quando abriu-se feridas, que eu fui correr atrás por especialistas, ainda assim você sabe que não se resolve da noite para o dia, né? E eram feridas que não cicatrizavam fáceis, e nem tudo de medicamento, nem toda pomada era certa para que você usasse naquele tipo de ferimento. Então foram várias tentativas. Muitas. Frustrantes. Muitas. Meu Deus. Muitas. Eu digo que eu tinha uma farmácia em casa de uma gaveta só de pomadas. Você pensava que ia sarar e nada. Nada.
Até achar a solução para o problema, ou você pelejou. Pelejei, ao ponto que quando eu, de andar muito, e os médicos falaram assim, ó, usa essa pomada, lava, é assim mesmo, demora de cicatrizar. Meu Deus. Mas tenha calma que vai cicatrizar. E para ter calma nessa hora? Aí que era difícil, né? Você numa situação dessa, você quer logo se ver livre, né? Voltar a ter sua vida normal. Mas não foi assim, não foi de repente, não foi fácil, não foi do jeito que eu imaginava que fosse. Eu supero até hoje, porque ficou cicatriz, fica cicatriz, né? E aí minha vida mudou muito, completamente depois disso. Mudou muito. E aí, num período ali de que estava aberto e médico, é pomada X, vamos ver se essa pomada... E nem o próprio médico sabia qual que era o remédio certo, né? E ali com aquilo, que corre com um médico, corre com o outro. E eu ali já isolada, e a missionária Sineli com o pastor José Valença sempre, eu não podia mais sair, né, porque machucava, né, porque você tinha que sair, botar uma roupa, né, calçar um sapato, como é que você vai sair, né? Então, não dava, não tinha como, tinha que ficar mesmo em casa, dentro do quarto, mais especificamente na cama, né. Mas quando veio o período mais difícil, ainda, né, que eu acredito que dá para ficar mais difícil, dá para ficar mais difícil. Porque aí, como era eu mesma que cuidava, eu não mostrava para ninguém, eu me escondia, foi quando veio a infecção, né? Eu peguei uma infecção muito triste. No local também? No local das feridas. Meu Deus. Além das feridas abertas, ainda teve um grau de infecção maior. Teve a infecção por eu também não saber cuidar. Porque assim, a infecção é quando você não cuida, né? Não limpa direito. E como eu me escondia muito, eu queria resolver tudo, então eu acredito que eu falhei em algum momento da limpeza, de como cuidar, e ali infeccionou, né? Meu Deus. Infeccionou. E aí quando infeccionou, missionária, eu não mexi os dedos do meu pé. Da dor. Porque a infecção, ela é aquela dor que não passa, né? Inflamação é uma coisa, você ainda consegue dominar uma inflamação, porque você toma um remédio anti-inflamatório, mas a infecção, não, a infecção exige aí um tratamento específico. Porque como a minha perna já estava com muitas feridas abertas e grandes, aí veio a infecção, ali o cuidado tinha que ser urgente e maior, porque eu poderia até perder a perna, né? Meu Deus. Porque comia-se a carne. Meu Deus. E se alcançasse o osso, né? E ainda com a infecção, isso seria óbvio que poderia acontecer. Eu poderia perder. Então, quando infeccionou, de fato, isso já tinha o quê? Quase um ano. Meu Deus. De sofrimento. E eu ali, sem querer saber do Senhor, de Jesus, porque é como eu te falei, eu não quis saber de Jesus, porque eu estava daquela forma, para mim era porque ele não... Você acredita que eu cheguei até cogitar que era porque eu tinha saído da igreja católica? E foi para evangélica. Para você ver como era a minha cabeça, o turbilhão que ficou na minha mente, né? Porque foi muito difícil. Então, eu não sabia lidar, espiritualmente falando, eu não soube lidar. Mas a Lili e o José Valença sempre intercedendo, sempre orando, sempre intercedendo. A minha família também, sempre me dando toda a força, apoio. Reginaldo ia trabalhar, porque ele precisava trabalhar, porque até então eu não estava mais podendo trabalhar para ajudar. Então, ele sim trabalhou. Ele saía para trabalhar, deixava a chave da casa com a minha irmã, e minha irmã que ia lá para me dar remédio, para me dar o alimento, para me ajudar naqueles pequenos, como é que eu posso te dizer? Tomar um banho, que era coisa que eu não podia mais fazer sozinha, né? Minhas irmãs estavam sempre ali até Reginaldo chegar.
E aí, Reginaldo chegava, 5h30 da tarde, e aí ele tomava conta. Minha mãe ia embora, entregava a chave para ele e ia para casa. E foi assim, dessa forma, por muito tempo. E como foi que você mudou o teu pensamento? Porque quando você se viu nessa situação, que você se imaginou, eu tô abandonada, Jesus não me ama, Jesus não me quer, você viu que os médicos também já não estavam tendo mais solução pro teu problema. Sim. De uma certa forma, né? Sim, porque até antes da infecção era muito lá, vai em um, vai em outro, pomada, demora a cicatrizar. Ninguém resolvia nada. É assim mesmo, né? São úlceras, isso aí demora. E graças ao Senhor também, porque eu sempre tive uma saúde muito boa, nunca tive problema de diabetes, né? Porque para essas pessoas que sofrem, né, com diabetes é pior ainda, né? Muito pior, missionária. Tem pessoas que ficam anos e não fecha anos por ter problemas de diabetes, né? Porque a diabetes, ela impede de você fechar um ferimento rápido, né? Verdade. Eu lembro que eu tinha uma tia que hoje é falecida, que ela teve também um problema semelhante a esse na perna e não, ela tinha diabetes. Ela até falava que tinha que colocar açúcar, porque os remédios não curavam. Não resolvia, era bem complicado, é uma enfermidade que só a mão de Deus mesmo, né? E olha só, como que eu falo que para mim era difícil de aceitar, porque quando eu ia para marcar o médico, e era aquela fila de gente esperando ser atendida, era só gente idoso. Eu era a única jovem no local. Com o mesmo problema. E as pessoas não entendiam aquilo. Meu Deus. Você também tem problema de úlcera erisipela? E eu tenho, acho que eu tenho. Assim, eu era a única jovem. E eles ficavam impressionados com aquilo, né? Porque geralmente isso dá no estágio quando você tá um pouco mais velho, né? Porque a corrente sanguínea, ela não tem aquele... o sangue não flui com tanta facilidade quando você fica num estado mais de idade, né? Você tem ali as dificuldades, né? A corrente sanguínea, de circular o sangue. E eu era muito nova, então assim, como assim, né? Não dá para entender. E isso também me revoltava. Isso também me revoltava muito, né? E eu ficava muito triste. Então você ficou de mal de todo mundo, do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Do nosso Senhor e do mundo inteiro. Eu fiquei uma pessoa assim, difícil. Meu Deus. Eu fiquei uma pessoa Aí você que era uma pessoa tão dada, né? De repente se tornou uma pessoa amargurada. Sem querer amizade, sem querer... Nada, eu não queria nada. Deus. As únicas pessoas que eu permitia me ver e frequentar minha casa era mesmo o pastor José Valença e a família dele, que são minhas irmãs em Cristo, né? Que eu sempre falo, né? E minha família, né? E a minha família. E aí você teve que passar, então, um estreito sozinha, porque Sim. Verdadeiramente você entendeu que era algo particular de você com Deus. Isso. Eu não entendi o porquê, né? Mas era. Eu tinha E quando que você despertou e entendeu? Não, isso daqui é algo realmente que eu preciso passar porque Deus tem alguma coisa para fazer. Quando teve a infecção. Aí você entendeu. Aí quando teve a infecção. E qual foi o seu posicionamento, sua postura diante disso? Aí eu comecei verdadeiramente buscar dentro do meu quarto, né? Aquele tempo que eu ficava dentro do meu quarto, que era um período que eu era para ter ainda me aproximar mais de Jesus, com intimidade com Ele, e de fazer ali no quarto, o que eu estudar a palavra, louvores, eu não quis. Então, foi no momento da infecção, que quando eu vi que não, era um tratar mesmo de Deus comigo e eu com Deus, foi no momento da infecção que eu falei, pronto, eu vou perder a perna, agora só me resta adorar. Agora tá difícil sem Deus, então eu preciso dele. Caramba. Tá difícil sem ele. Aí você tomou essa decisão. Aí no meu quarto mesmo eu comecei ainda que sem força, né, porque doía muito a infecção. Aí foi quando, uma certa noite, eu ajoelhei, ainda com as pernas toda ferida, e ali eu comecei a ter meu particular com Deus.
E aí você sentiu que alguma coisa começou a mudar dentro de você? Sim. Foi aonde tudo começou. Ali eu só chorava e pedia perdão, né? Porque eu tinha magoado o Senhor, né? De uma certa forma, eu magoei, né? É claro que a gente sabe que o Senhor já sabia, né? Sim. Que eu ia me descer, porque Ele sabe de todas as coisas. Eu sempre costumo dizer que quando nós passamos por algum momento difícil na nossa vida, a gente tem o hábito de perguntar toda vez por quê, por quê, por quê, quando na verdade nós deveríamos perguntar pra quê. Isso. Porque tudo que nós passamos na nossa vida, seja um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de enfermidade, como foi o seu caso, é pra alguma coisa. Lá na frente. Hoje nós não entendemos, ou seja, no momento que tá passando a situação não entende, mas lá na frente entende, né? Entende. Que tem um propósito em cima de tudo isso, né? Isso. E aí você se apegou mais com Jesus. Sim, aí foi quando eu realmente, que eu digo que foi quando eu realmente aceitei a Jesus. Glória a Deus. Foi ali mesmo, no meu quarto. Eu nem digo mais que eu aceitei ele lá na igreja. Eu aceitei verdadeiramente ele. No meu Porque quarto. era algo superficial e Deus queria algo Isso. mais íntimo, mais profundo, Isso né? foi quando verdadeiramente eu digo que eu aceitei a Jesus, como eu falo 1000 vezes, né? Mas no meu quarto foi quando eu verdadeiramente tive um encontro mesmo com Cristo. Foi nesse período. Aí você se sentiu acolhida, abraçada. Aí foi um outro período da minha vida ali, com a infecção e agora com Jesus, né? E aí eu começava A lutar, eu temia, né? Eu temia, eu sofria também, né? Não vou dizer que eu deixei de sentir dor, não. Eu sentia, né? Tudo estava ali, estava tudo vivo. Um turbilhão, né? Turbilhão. Mas eu estava sendo amparada, acolhida. Eu estava mais tranquila, eu estava um pouco mais em paz. Glória a Deus. Porque eu tinha feito as pazes com Jesus. Até porque Ele traz essa paz, né? Pro nosso interior, né? Muito bom. Ai, até porque eu com Ele tudo fica mais brando, né? Que eu digo. Você consegue passar. E aí foi quando as coisas começaram a melhorar, né? Eu digo que eu sofri por minha conta mesmo, né? Porque eu falo assim, nossa, se eu soubesse que ia ser depois que eu voltei a estar com Jesus, né? E as coisas começaram a encaminhar para a cura, aí eu falei, gente, eu perdi tempo, né? A gente perde muito tempo, né? Querendo fazer o porquê, né? E não o pra quê, né? Exato. E aí foi quando as coisas começaram a clarear. Nós fazíamos muito campanha lá em casa, né? Então, eu sempre falo assim, que tem parte da Bíblia que faz parte da minha vida, né? Salmo 40 é muito parte da minha vida, né? Esperar com paciência no Senhor, né? Aí eu falo, Senhor, eu tô com paciência, eu tô esperando. O Senhor tá se inclinando? Eu queria ver se o Senhor está se inclinando, né? E tem também em 2 Reis, né, que eu ministrei sobre a lepra de Naamã, né? Que uma passagem da Bíblia que faz parte muito da minha vida também. Por ter sido uma enfermidade, né? De um homem tão poderoso, né? E ele também se escondia, né? Com as suas vestes, né? Para que ninguém visse. E eu me via muito também, né? Eu falo assim que eu queria muito. Qual é a parte da Bíblia que você queria voltar? Eu queria voltar lá quando Jesus pediu para que Naamã mergulhasse 7 vezes, né? Eu também queria estar naquele Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. E não é todo mundo que está disposto, né? Isso. Porque a vaidade, muitas das vezes, ela toma conta do nosso ser e acaba nos afastando, né? Um pouco da presença de Deus. Então, às vezes, eu até acredito que tem situações que nós passamos para que a gente possa verdadeiramente ver onde que está a nossa fé, né? Isso. Se está realmente no Senhor ou se está nas coisas e nos prazeres desse mundo. Verdade. Eclesiastes também 3 fez muito parte da minha vida. Então foi o momento que você se debruçou na Bíblia. Comecei a conhecer a história, né, de como que foi a caminhada missionária de Jesus, das curas, né. Conheci muitas curas que ele fez.
E eu me via em muitas delas. Eu me via como uma mulher do fluxo de sangue, porque Muito tempo aí, esperando. né, e ali eu me via também ali, eu queria pegar na veste de Jesus e ser curada. Então, quando você está passando por uma situação de enfermidade e você começa a conhecer a palavra de Deus, você vê a vida missionária de Cristo que foi curas e curas e curas, você começa a querer estar naquele momento com Jesus para ser curada, né? Mas eu falo assim, Jesus, ele tá o tempo todo, né? A gente que precisa abrir o nosso coração e convidá-lo, porque né? ele está, na Exato. verdade. Ele continua sendo o mesmo. E eu tinha muito na minha mente que se eu fizesse parte daquela época para ser curada, não. Ia ser legal. Jesus estava ali o tempo todo, né? Você que não estava querendo a presença, né? Isso mesmo. Aí tudo começou a se resolver, missionária. Glória a Deus. Graças a Deus. Com muita dificuldade, mas com a presença do Senhor. Com a presença. Aí tudo ficou mais tranquilo. Ficou mais tranquilo. E hoje você está curada. Estou curada. Glória a Deus. Foi um período difícil. O Senhor colocou o médico certo, no momento certo. Colocou pessoas certas, né, para estar me levando a esse médico. Vizinhos certos, né, para ter falado desse médico para minha irmã, que minha irmã acabou que me levando. E medicamentos certos. Glória a Deus. O período de cicatrização estava começando, a dor, aquele sofrimento estava diminuindo. Que bênção. Né? E ali eu comecei a sentir um pouco mais de força de poder já colocar uma roupa. Aí eu já queria voltar a ir para a igreja ainda devagarzinho. A Lili, o pastor José Valença me pegava de carro, me deixava em casa de carro. E aí na igreja eu queria louvar, eu queria fazer tudo que eu tinha vontade de fazer para mostrar para Jesus que eu amava ele, que eu queria. E era isso que ele queria ver de você. Grata, isso. Era verdadeira, porque às vezes é isso que ele quer, né? Entender. Porque adorar o Senhor quando tudo vai bem é muito fácil. Mas o objetivo mesmo, assim, primordial é fazer quando as coisas não estão bem. Né? Aí a gente consegue provar. Olha, que história tremenda. Você que está aí nos acompanhando, você vê que coisa linda, né? Deus chamando ela para um nível maior, né? Eu acredito que era para crescer o nível espiritual com ele, porque a faculdade de Deus, a faculdade do Senhor, ela não é na teoria, como muitas faculdades, né? Hoje em dia existem. A faculdade de Deus, ela tem que ser vivida na prática mesmo. Por quê? Para quando Deus nos usar como ferramentas, né? Para auxiliar alguém que precisa e que necessita, nós venhamos ter bagagem, né? Porque olha o tamanho da bagagem que a Noélia tem hoje. Para falar, é difícil, foram mais de 2 anos, mas eu superei, eu tive a presença do Senhor na minha vida e com Ele, hoje ela é vitoriosa, hoje ela está curada, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi fácil? Não foi, mas sem Ele estava muito pior. Pior demais. Né? Quando ela definitivamente se deparou com aquela cena e falou, não, tá difícil, Senhor, volta, eu preciso, as coisas fluíram, né? Tudo mudou. Que coisa linda. Então, assim, a gente não pode desistir. A gente tem que estar sempre com a presença do Senhor sobre as nossas vidas, independente da situação. Como diz os Salmos, né, que ela acabou de mencionar aqui, é esperar com paciência, porque tudo tem um tempo determinado, né? Para debaixo dos céus da terra, e o Senhor, ele está ali administrando toda a nossa situação. Dias maus não duram para sempre, assim como dias bons também não duram, né? Eu aprendi com o meu pastor, o nosso pastor, né, Adriano, que não há mal que sempre dure, nem bem que sempre prevaleça, mas há um ponto de equilíbrio. O Senhor está no centro, no meio, controlando toda e qualquer situação. O nosso papel é esperar, é fazer a nossa parte. Foi como ela disse, ela teria que se levantar, né? Ela estava vivendo um momento difícil, mas Deus não ia lá carregar ela no colo, não. Você faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Quando ela decidiu se levantar, né, fazer a parte dela, que era fazer o quê? Adorar o Senhor, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de dificuldade, o Senhor falou, opa, agora o nível cresceu. Era tudo que eu queria de você, que me adorasse, independente da situação. E quando Deus viu sinceridade, Deus fez o milagre. Que coisa linda!
E nós estamos caminhando pro final, as meninas estão apressando a gente ali, falando que já tá acabando o tempo e a gente não quer, né, acabar, a gente quer falar, mas é que passa tão rápido que a gente nem percebe, né? E assim, com tudo isso que você viveu, o que você tem a dizer para quem está nos assistindo agora, que está passando por um momento muito difícil, talvez até mesmo no lado da enfermidade? O que você tem para falar para essa pessoa nesse momento, antes da gente finalizar a live, né? Então, assim, o que eu aprendi é o que eu vou passar, é que não adianta a gente estar num momento difícil e esquecer, né, que Deus, ele tá no controle de tudo, né? Então, o que eu digo para você que está passando por um momento difícil, uma enfermidade, que seja uma enfermidade de pele, um órgão do corpo, né? Não importa qual a enfermidade, crer, não desistir de Jesus. Aleluia. Porque Jesus, ele não desiste de você. Glória a Deus. Ele não desiste. Eu creio que o Senhor nunca desistiu de mim. Eu desisti dele, né? Mas ele não desistiu. Porque quando eu acordei e falei assim, não, eu tenho que ter Jesus de volta, ele já estava lá. Né? Ele já estava lá. Então, não desista de Jesus. No seu momento de deserto, no seu momento de dor, no seu momento de enfermidade, de tristeza, de depressão, não sei. Creia, não desiste de Cristo, porque Ele não desiste de você. Glória a Deus. Esse é o que eu tenho para dizer e foi o que eu aprendi. Amém. Né? A cantar sempre o mesmo cântico, seja na dor ou na alegria, né? Seja na tristeza ou na alegria. Você está sempre cantando o mesmo cântico, que é o cântico que Jesus quer ouvir da nossa boca, né? Senhor, eis-me aqui. Senhor, confio em Ti. Senhor, eu sei que vai passar. Eu sei que não é para morte, é para vida, é para testemunho, é para edificação. Aleluia. Né? E é superação, é dia por dia. Eu tive que superar. Eu mudei a minha forma de vestir, mudei a minha forma de estar nos ambientes, por conta de que hoje eu tenho cicatrizes, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho cicatrizes, então hoje eu tenho que saber lidar. Eu tive que aprender a lidar depois da cura com isso também, né? Que também não é fácil. Com a cicatriz. Que também não é fácil, mas são cicatrizes da minha vida, né? São cicatrizes da minha história. Então eu digo que são cicatrizes de Cristo mesmo. E que eu me orgulho, né? Glória a Deus. As pessoas podem achar assim, ela deve ser triste porque não pode isso, não pode aquilo. Não. Eu sempre falo assim, feliz é aquele que tem cicatrizes. Verdade. Que tem as marcas de Cristo, Exato. Que tem o DNA. Eu falo o DNA no corpo, né? Feliz é aquele que foi tocado por Jesus de alguma forma, ainda que na doença. Glória a Deus. Porque ele tem um propósito. Amém. Toda enfermidade, se você tem Jesus, ele tem um propósito. Hoje é para falar, hoje é para testemunhar. Quando eu comecei a frequentar a igreja, ainda com minhas cicatrizes abertas, louvando, eu fui muito usada em pessoas que estavam doentes, né? Eu sempre louvava, ministrava curas, né? E o pastor José Valença sempre falava, você vai falar muito ainda, você vai ter pessoas que vão se espelhar, que vão acreditar através do seu louvor, da sua ministração. E por muito tempo foi assim. E hoje é o tempo na FAAD de eu também viver esse tempo, né? E eu fico muito feliz por estar numa igreja que me dá essa oportunidade. E hoje ela faz parte do nosso ministério, né? Graças a Deus tem bastante trabalhos importantes ali. E se você quiser conhecer essa moça bonita, que tem essa história, né, fantástica de superação, esteja conosco, né, em algum dos nossos cultos, terça-feira às 15 horas, quarta às 19h30, domingo pela manhã 9h30 e toda a última sexta-feira do mês, culto de mulheres, onde as mulheres também são usadas, né, porque aqui no nosso ministério, mulher também trabalha, mulher também coloca a mão na massa, né. A Noélia tem uns trabalhos importantes na mão dela, né, ela trabalha ali com o grupo de gesto, você que gosta de dançar, né, tem ali o grupo do Kadosh, que inclusive daqui 2 meses tem
festividade, né? Tem Nosso festividade, congresso de jovens que dançam, né? Tem as Kadosh Kids, que também é coisa linda de se ver. Então, assim, não perca a oportunidade de nos conhecer, né? Conhecer ela, conhecer a mim e também conhecer mais esse Deus, né? Que tem tanto feito maravilhas no meio de nós. Essa foi a história de hoje, né? Nossa história de fé e inspiração da noite de hoje. Elas estão falando que eu preciso finalizar. Deixa a gente nervosa, né? Elas deixam a gente nervosa, mas assim, é tudo para o bem da obra, né? Para que a live fique salva, para que você que teve a oportunidade de assistir possa encaminhar para uma outra pessoa, né? Que tenha uma situação semelhante a essa ou não, mas que também possa ser revigorado, né? Com uma história tão linda como essa. Então, assim, foi difícil? Foi, mas ela venceu, né? Como diz um salmo muito conhecido, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre vem ao amanhecer, né? Ela durou uma noite na vida da nossa diaconisa, mas a alegria, ela veio e hoje ela tá aí linda, dando lugar com força. Amém? Então você que gostou, fique ligadinho com a gente. Segunda-feira tem mais às 8 horas. Dá tchau pra esse povo aí, Nália, senão as meninas vão bater na gente. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima segunda-feira, se assim o nosso Senhor permitir. Um beijo grande.